Olá, meus amigos, meus irmãos. Olha, nós estamos num horário diferente. Vamos começar o nosso dia levando até vocês uma mensagem incrível. Vamos falar sobre como resolver aqueles problemas difíceis de nossa vida. E para isso temos um exemplo muito legal de um jovem chamado Davi. Então, continue conosco. Já vem a nossa mensagem para você. Queridos amigos, inicia-se agora uma emocionante viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos atrás. Prepare-se para uma experiência espiritual que tocará seu coração com a mensagem de fé e autoajuda do presidente do lar, Dom Inácio de Loyola, Eduardo Dias. Bem, meus irmãos, essa linda história de hoje, nós vamos encontrar um jovem de apenas 16 anos de idade, um apacentador de ovelhas, um jovem pastor. Ele se viu em determinado momento da vida dele que existia um conflito entre o povo de Deus e os filisteus, separados por um vale, e que nesse vale desceu ali um homem que é muito conhecido de todos nós, que era Golias, um gigante de 3 metros de altura. E certo dia, o pai de Davi falou: olha, leve aqui um lanche, uma merenda para os seus irmãos que estão na frente de batalha. Davi, como filho obediente, chegou e foi até a frente de batalha, onde estavam os seus irmãos e o exército, quando lá ele escutou algo que lhe surpreendeu. Aquele gigante, ele estava afrontando não só o povo de Israel, mas também ofendendo ao nosso Deus, blasfemando. E ele dizia que se houvesse apenas um que o derrotasse, todo o seu povo filisteu seriam servos daquele. E isso causou medo, pânico. O povo de Israel estava com medo de apenas um homem. É claro que ali naquele momento, Davi não estava entendendo a situação, por que o exército não combatia o outro, já que eles possuíam o que o outro exército não tinha, que era Deus com eles. Então, o rei Saul ofereceu àquele que fosse corajoso para enfrentar o gigante, que daria terras, a mão da sua filha em casamento, que seria um príncipe. E Davi, então, ouvindo aquilo, e começou a observar que aquele povo todo, mesmo assim, ninguém se oferecia para enfrentar o gigante. Ora, meus irmãos, e aí começa o nosso ensinamento de hoje. Davi viu uma grande oportunidade na vida. Uma oportunidade de mudar de vida. Uma oportunidade que, se ele derrotasse aquele homem, aquele soldado guerreiro, aquele gigante, ele se tornaria um príncipe, poderia mudar a vida dele e de toda a família. Mas não foi só isso que ele nos ensina. Ele nos ensina também que nós temos que aproveitar as oportunidades da vida. Ele nos ensina que nós não devemos ter medo para enfrentar as adversidades. Davi então chega para o rei Saul e fala: olha, eu vou lá lutar contra esse homem, contra esse filisteu. O rei Saul falou: mas você é apenas um jovem, apenas uma criança, você é apacentador de ovelha e ele é um hábil lutador, ele já venceu todas as batalhas, ele tem 3 metros de altura. E aí Davi nos dá uma lição para hoje. Davi chega e fala: sim, mas eu na minha vida, na minha história, eu já venci um urso, já venci um leão, e como Deus é comigo, também vencerei esse soldado, esse guerreiro. Reparem que em nenhum momento ele fala gigante, porque para nós enfrentarmos os problemas de nossa vida, os desafios de nossa vida, aqueles problemas dificílimos, nós não temos que achá-lo como sendo um gigante invencível. Não, nós temos que observar e ver que aquele problema é apenas um desafio, mais um a ser vencido. E aí começa o grande ensinamento de Davi para todos nós, para os dias de hoje. Presta atenção. Primeiro problema que a gente sempre olha ele como se fosse algo invencível, como se fosse uma batalha perdida. Quando na verdade Davi nos ensina que não. É apenas uma oportunidade de aprendizado e que Deus vai nos dar os meios suficientes para vencermos esse desafio, esse problema. Não importa qual o seu problema, às vezes é de saúde, às vezes é emocional, às vezes é a perda da pessoa amada, às vezes é uma dívida com a agiota. Não importa o seu problema, existe sempre o caminho a superar esse seu problema.
Repare como ele agiu. Ele falou então para o rei Saul que ele já tinha vencido um leão. E o leão, o que ele simboliza para nós? O leão é o rei da floresta, o rei da selva. São os problemas da soberba, do orgulho, da vaidade. Olha que isso às vezes derruba várias famílias, isso derruba às vezes várias pessoas que basta ter um poder a mais, basta ter uma condição financeira melhor, ficam cheios de vaidade, cheios de orgulho, de prepotência, que muitas vezes fazem a pessoa cair, serem derrubadas. É uma grande provação, o poder, o dinheiro, isso tudo é uma grande provação para cada um de nós. Mas também, Davi falava, olha, eu também lutei contra um urso. E o urso, o que é? O urso, apesar de ser muito fofinho, muito bonito, nós conhecemos aquele ditado, abraço de urso. O que significa isso? É quando você está envolto numa situação complicada, quando você está envolto numa situação que parece não ter saída. Para cada problema que nós temos hoje, nós temos leões e ursos. Cabe a nós sabermos utilizar o que é a estratégia. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele tinha que usar estratégias diferentes daquelas as quais ele teria que usar com o urso, com o leão. Porque com Golias ele teria que ficar afastado, lutar à distância. E isso que ele fez. Ele pegou uma pequena pedrinha do ribeiro e ele lançou sobre a testa do gigante e o derrubou e o matou. Ao passo que com o leão e com o urso, o que ele teria que fazer? Ele teria que lutar. O texto bíblico fala que ele foi por detrás e apunhalou o leão e soltou a ovelha e matou o leão. Da mesma forma com o urso. Temos que usar estratégias diferentes para problemas diferentes. Mas temos que também não só usar estratégias, temos que ter confiança. Confiança como ele tinha em Deus Todo-Poderoso, que Deus vai agir em nossa vida. Confiança que vai dar certo, que vamos vencer. Meus irmãos, esse problema que você está passando hoje, eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida como agiu na vida de Davi quando ele lutou contra o leão, contra o urso e contra o gigante. E dessa forma, nós sairemos vencedores de todas as provações, de todas as dificuldades que a vida nos oferece. Pense nisso, continue conosco. Nosso café da manhã juntos vai trazer muita coisa boa para esse dia que está começando. Fique conosco. Bem, meus amigos, agora chegou o momento de prestação de contas a você que tanto nos ajuda. No Lar do Inácio, atua como base, como foco, como objetivo em ajudar o nosso semelhante. Aqui não temos dízimo, doações de dinheiro, nós contamos sim com aquela doaçãozinha de alimento, 1 quilo de alimento, para que nós possamos atender a 100 famílias carentes nesse momento tão difícil que a humanidade está passando. Esse é o nosso trabalho, a doação da sopa, a doação do kit de cesta básica, a ajuda, a palavra de Deus ao próximo. Essa é a nossa missão e você é o nosso parceiro. Muito obrigado por sua ajuda e continue nos ajudando para continuarmos ajudando aqueles que mais necessitam. Meus irmãos, as pessoas sempre me perguntam, Eduardo, pensar positivo resolve? Olha, aqui no lar, nós procuramos sempre fazer uma palestra, uma mensagem, ou levar uma palavra de Deus, sempre com uma visão positiva de uma determinada situação, de uma determinada história. Porque nós nos baseamos até na mensagem que eu passo para vocês, na Bíblia Sagrada, porque eu considero a Bíblia Sagrada o maior e o melhor livro de autoajuda que existe. Basta sabermos interpretar aquelas passagens. Então, nós levamos essa mensagem para vocês, e aqui no lar ela é mais estendida, visando o quê? Criar o bom ânimo, o ser otimista, a levantar o astral, e aí sim você pode mudar o foco da sua vida e ajuda muito sim. Assista comigo essa explicação que você vai entender direitinho. A pergunta é, pensar positivo resolve? Antes, vamos pensar o que é pensar positivo. Se a gente achar que pensar positivo é apenas uma coisa ingênua de achar que tá tudo bem, tá tudo bacana, tudo é cor-de-rosa, tudo tá lindo. Isso é ingenuidade, isso não é pensar positivo. Quando o mundo está desabando e você fica achando que está tudo bem, é complicado. Mas eu acho que não é isso que é pensar positivo. Se não é isso, o que é? Bom, para mim pensar positivo é outra coisa. É muito parecido com ter fé. O que é ter fé? Acreditar que Deus vai cuidar de tudo, que tudo vai se resolver? Não.
Ter fé é saber que as coisas podem sim seguir adiante, podem continuar, podem melhorar e que depende de quem? Em primeiro lugar, de mim mesmo. Então pensar positivo, ter fé, é saber que as coisas podem ter um encaminhamento e que esse encaminhamento será o melhor possível quando eu achar que as coisas serão o melhor possíveis e que eu agir para que sejam da melhor forma possível. Então não tem ingenuidade nenhuma em pensar positivo. E sim, pensar positivo ajuda muito. Até porque, além do que, quem pensa positivo é uma pessoa mais exuberante, mais sorridente, mais alegre, que olha as coisas com uma positividade e fala, não, tá complicado, mas vai dar certo. Não, tá complicado, mas se eu agir assim, assim, assado, vai estar melhor. Não, tá complicado, mas já teve pior. E no futuro estará melhor. E sempre assim, tem um dia ruim, um dia bom, uma coisa mais dura, uma coisa melhor. As coisas vão mudando, não é? Então, sempre manter esse raciocínio que dá para melhorar, que dá para caminhar, que sim, sempre haverá futuro, ajuda muito na vida. E lembre-se, nada como um dia após o outro. As coisas são boas e ruins, boas e ruins. Tudo passa, como já dizia Chico Xavier, né? O que está muito bom passa e o que está muito ruim, ainda bem, graças ao seu esforço, também passa. Pense positivo, vale a pena. Quem pensa positivo é muito mais simpático, é muito mais bacana, conquista muito mais amigos, conquista muito mais sucesso. Outra pergunta que as pessoas me fazem, os relacionamentos estão mudando? Meus irmãos, claro que estão mudando. Tudo muda, tudo se renova na nossa existência. E é claro, através desses últimos tempos em que há pandemia, claro, coronavírus, medo, distanciamento social, também reflete em todos os relacionamentos. É claro, você pode ver que hoje até o relacionamento entre países mudou. E é claro que iria mudar também o relacionamento pessoal, nós com outras pessoas. Mas essa explicação que você vai entender direitinho. Extremamente importante, a vida é relacionamento. Nós nos relacionamos com todo mundo todo o tempo. Com gente que a gente gosta muito, com gente que a gente detesta ou odeia, e com gente que ok, não é isso? E a pergunta é, os relacionamentos, eles estão mudando? Bom, a resposta é claro que sim. Sabe por que os relacionamentos estão mudando? Porque tudo está mudando. Sabe desde quando os relacionamentos estão mudando? Desde que o homem é homem, desde que o homem morava em cavernas, desde que ele se levantou e começou a caminhar, né? Por quê? Porque a relação é dinâmica. Nós sabemos que nós somos espíritos, que estamos encarnando, reencarnando, reencarnando, para quê? Para aprender, né? Então, a cada encarnação, nós vamos mudando, sempre mudamos, sempre para melhor, segundo a visão do Espiritismo. Melhor intelectualmente, melhor moralmente. Era apenas natural, claro, esperado, que os relacionamentos também mudassem. Hoje, o que é que está mudando? Todo tipo de relacionamento. Está mudando o relacionamento afetivo? Opa, se está. Hoje, homem e homem se relacionam bem afetivamente, né? Os casamentos de homoafetivos, mulher e mulher, homem com mulher, né? As famílias estão diferentes, o relacionamento de pai e filho mudou fundamentalmente. Hoje há muito mais diálogo, respeito, não é humano, você cala a boca e respeita, ainda tem isso, mas cada vez menos. O relacionamento no trabalho está mudando demais. Eu tenho um amigo que fala assim, ele diz, eu detesto ser líder, adoro ser chefe. Por quê? Porque chefe, você manda e o cara faz, líder não. Líder precisa conquistar o outro para fazer aquilo que você deseja que ele faça. E essa mudança também está acontecendo no ambiente de trabalho. Então repare, está tudo mudando, o relacionamento está mudando tudo. Todos eles estão mudando o tempo todo, né? Teve a revolução sexual e tal. Então acho que é importante a gente prestar atenção nisso e reparar como é que está o nosso relacionamento com os demais. As coisas estão dinâmicas, as coisas estão mudando e se nós não mudarmos o jeito de nos relacionarmos, se nós não evoluirmos, se nós não adaptarmos, se nós não compreendermos as novas relações e como é que elas se formam, como é que elas se mantêm, a vida fica difícil. Mas se você não conseguir, se eu não conseguir mudar, não tem problema. A vida nos muda, né? Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Vamos optar pelo amor, tá certo? Olha, a mudança está tão rápida, está acontecendo tanto que até aqui tem, quer ver? Dá uma olhadinha, olha aqui, ó. Até a relação com os animais, a relação com o cachorro, com o gato, chamado pet hoje em dia, está mudando, né? Já não é mais o animalzinho, agora é quase um membro da família. Se isso é bom ou ruim, se isso é exagero ou não é, cada um pensa, mas tudo está mudando, todos os relacionamentos. Preste atenção nos seus, veja se não dá para dar uns ajustezinhos para que eles fiquem cada vez melhores e você fique cada vez mais feliz.
EAD Enxovais para Bebê, uma referência na cidade de Petrópolis, desde 1977, criando moda para o seu neném e crianças até 3 anos de idade. Somos a primeira loja de criança na Rua Teresa. Venha ao maior polo comercial do estado e faça o seu enxoval com quem tem experiência e um custo que cabe em seu orçamento. Rua Visconde do Bom Retiro, 402, esquina com Rua Teresa. Vovó Luz. O carinho da vovó e a experiência de 30 anos em enxovais para bebê fazem de nossa loja uma experiência inesquecível na escolha das roupinhas de seu neném. E agora temos roupinhas até os 10 anos. Pensou em criança? Venha no maior polo comercial do estado, a Rua Teresa, e viva conosco essa experiência única na Vovó Luz. Rua Teresa, 280. Estilo, charme, design, inspiração em cada detalhe. Assim é a moda na Rua Teresa, sempre na vanguarda das tendências, criando estilo e inventando conceitos. Você que gosta de moda, qualidade e economia, vem à Rua Teresa em Petrópolis. São mais de 1000 lojas para você aproveitar o melhor da moda com o melhor preço. Quem anda na Rua Teresa só anda na moda. Sejam bem-vindos a mais um programa do Lar. A gente está hoje com o Dr. Eduardo Birman, o médico psiquiatra, e a minha pergunta é: o senhor acha que a religião pode ajudar ou pode atrapalhar nos tratamentos psiquiátricos? Bom, vai depender da abordagem que a gente fizer de religião, né? Sem dúvida nenhuma, eu vou colocar a espiritualidade no lugar de religião. Melhor. Tá? A espiritualidade é um componente, é um constitutivo muito importante do ser humano, tá? Seja qual for a religião que ele professe, tá? Desde que seja uma religião do bem, entendeu? Isso é constitutivo, apesar de existirem as pessoas que se declaram ateus, e ok, mas o que também não significa que elas não sejam boas pessoas. Existe uma confusão aí. Então, a religião, a espiritualidade, ela pode ser extremamente benéfica no tratamento, tá? Por exemplo, porque isso cria não apenas uma esperança de que algum milagre vai acontecer, mas porque normalmente quem tem uma espiritualidade frequenta um grupo de amigos, tem mais facilidade de sociabilização, recebe suporte de uma instituição religiosa, frequenta a igreja evangélica, frequenta um centro espírita kardecista, frequenta a Umbanda. Então, o fato de você pertencer a um ambiente que tenha uma espiritualidade positiva, que tenha um viés pelo bem, sem dúvida nenhuma, né, vai melhorar muito a sua confiança na sua melhora, na sua adesão ao tratamento, por exemplo, para os jovens, no afastamento do uso de drogas, porque eu tenho um grupo, né, que tem outras maneiras de se divertir, outras maneiras de socializar, que não necessariamente seja bebendo, usando maconha e por aí vai, né? A gente tem que tomar cuidado porque existem alguns quadros, como por exemplo, eu posso citar a esquizofrenia paranoide. Espera, o que é esquizofrenia paranoide? Vamos lá. A esquizofrenia paranoide é um tipo de esquizofrenia. A esquizofrenia, a gente deveria falar esquizofrenias, porque não existe só uma, né? Então, a paranoide é a mais comum e ainda bem que é a que tem o melhor prognóstico de tratamento. E quanto mais tarde ela começar, em idade, melhor ainda o prognóstico. Ela vai se caracterizar, e a gente só vai dar o diagnóstico depois que acontecer o primeiro surto, que é um surto psicótico. É uma perda do contato com a realidade, é uma perda de noção da realidade. A
pessoa perde o dado de realidade e passa a ter ou um delírio, que é um pensamento errôneo, mas uma crença absoluta, e a gente estava falando de espiritualidade antes, não é uma crença compartilhada, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que se eu entro num centro espírita kardecista e eu tenho ali médiuns, né, que psicografam, eles estão contextualizados dentro da fé deles, dentro da cultura deles, dentro do ambiente aonde eles estão acostumados a estar para que isso possa acontecer. Ali não existe nada. Agora, mesmo sendo um espírita, se ele senta na Praça Dom Pedro e qualquer um que passa, ele segura o braço e diz assim, eu tenho uma mensagem da sua avó para você, ele está descontextualizado. Então é importante entender que delírio é uma coisa que apenas o paciente acredita naquilo. Ele não consegue contextualizar, aquilo não é compartilhado, né, com nenhuma outra ideia. Isso é o delírio, que é um erro do pensamento. Uma outra coisa que acontece na esquizofrenia, não precisam acontecer simultaneamente, não precisa acontecer em todos os casos, que são principalmente as alucinações auditivas. As visuais são mais raras, mas as auditivas são muito comuns. A alucinação auditiva é uma alteração da sua senso-percepção, tá? Então você começa a ouvir vozes que ninguém mais escuta, tá? E essas vozes normalmente têm um caráter pejorativo em relação ao paciente, tá? Elas xingam o paciente ou elas dão ordens para o paciente, tá? Obviamente fazendo com que o paciente fique extremamente amedrontado ou seguindo as orientações da voz. Mas é importante fazer uma distinção do delírio, que é um pensamento, como eu falei, e a alucinação, que é uma alteração da sua percepção, tá? Então, num surto psicótico de uma esquizofrenia paranoide, se eu quiser deixar bem amplo, vamos imaginar, o paciente vai ter um delírio, por exemplo, ele vai ter certeza absoluta de que ele é Pedro II. E ele vai entrar no Museu Imperial e vai pular aquelas barreiras, vai se deitar na cama e se alguém tentar tirar, ele vai brigar com as pessoas porque ele acredita que ele é Pedro II. Não é porque ele é um teimoso. Ele está acreditando naquele momento que aquela cama é dele, já que ele é Pedro II. Né? É muito comum também que na esquizofrenia paranoide as pessoas tenham o que a gente chama de delírio persecutório. Ou seja, o que é isso? A ideia de que as pessoas estão querendo fazer alguma coisa de mal contra ela. Estão planejando, estão fazendo um complô, querem prejudicá-la. Tá? Ainda bem que a esquizofrenia ela tem uma prevalência na população mundial de 1% apenas. Então, não é um quadro tão comum quanto o imaginário popular, né, gosta de acreditar. Nesses casos, eu posso ter um problema com a questão, voltando à questão da espiritualidade e da religião, eu posso ter um problema. Você imagina, por exemplo, tá, que eu já internei pessoas que se diziam ser Nossa Senhora. E eu rezo muito para que nenhuma delas tenha sido Nossa Senhora realmente, porque senão quem está ferrado sou eu. Entendeu? Né? Mas, né? Então, o que vai acontecer aí? A pessoa vai pegar a espiritualidade dela e vai deformar essa espiritualidade, podendo reforçar determinados aspectos do seu delírio. Né? Eu tenho poderes, eu consigo ler o seu pensamento, então isso pode ser reforçado por ideias religiosas. Então, a espiritualidade, religiosidade é extremamente importante ser trabalhada. Existe ainda uma dificuldade dos médicos de uma maneira geral, porque isso não é só para a psiquiatria,
de conversarem com seus pacientes sobre a espiritualidade. Tá? Ninguém aqui está dizendo que a gente vai dispensar remédio para ficar rezando para que o milagre aconteça. Mas como a gente falou de psicólogos, né, numa outra ocasião, acho que a gente poderia falar que ter fé é algo que vai te ajudar muito a melhorar. Né? Por outro lado, às vezes, você ser um fanático religioso, e se você tem uma tendência... Eu peguei uma paciente uma vez que ela se sentia tão culpada pelas coisas que tinham acontecido, pelos pensamentos que ela tinha, que ela não se achava digna de perdão. Entendeu? Então, a única coisa que restava a ela, dentro da crença religiosa dela, era o inferno. E se era só o inferno, qual era o problema que ela tinha para se matar? Então, por exemplo, dentro da história do suicídio, que nós falamos em outro programa, né, dificilmente uma pessoa com espiritualidade, com religiosidade, pode até pensar, mas vai ter um freio muito interessante dado pela espiritualidade. É importante a gente reforçar aqui que a espiritualidade não deixa de lado a medicina. Exatamente. E a psicologia também. Sim. Né? Tem que juntar tudo. A gente comentou aqui antes que em algumas faculdades já tem uma eletiva, que não é uma matéria obrigatória, mas de medicina e espiritualidade. Isso está cada vez mais inserido dentro dos currículos das faculdades de medicina. Né? Nós temos aqui, sempre gosto de citar, porque é muito meu amigo, mas é um psiquiatra brilhante, que é o professor Alexander, da Federal de Juiz de Fora. Ele montou o núcleo de pesquisa em espiritualidade, tá? E ele é o brasileiro que hoje coordena o setor de psiquiatria e espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria. É um brasileiro. Como é importante, né, gente? Muito importante. Muito obrigada, doutor. Nada, obrigada a você. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Bem, meus irmãos, chegou aquele momento de nossa intimidade com Deus. E é claro, nada melhor do que começar um dia fazendo uma prece. Então, pegue o seu copinho d'água, vamos deixar que Deus flua essa água, coloque nela o remedinho importante, necessário para a sua saúde. E vamos então juntos falar com Deus. Vamos lá? Então vamos lá. Eleve teu pensamento a Deus para um novo amanhecer na sua vida. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho aqui te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente e ver além das aparências teus filhos, como assim o Senhor mesmo os vês. Ver somente o bem em cada um deles. Isso é muito importante. Para tirarmos os olhos da maldade, da crueldade, possamos ver o mundo, ver os nossos semelhantes como pessoas boas. Cerra nossos ouvidos a todas as calúnias. Guarda nossa língua de toda maldade. Que seja tão bondoso a sua presença em nossa vida e tão alegre que todos que se aproximem de nós sintam a sua presença. Nesse dia, revele-nos, Senhor, a sua grandeza e que possamos todos nós ter um dia de paz, fraternidade e de amor. Que a paz de Deus esteja com você e no seu lar. Bem, meus queridos irmãos, já está chegando o finalzinho do nosso café da manhã e é lógico, nós queremos levar até vocês sempre uma palavra de otimismo, de amor e de fé, e hoje vimos brevemente como vencer os desafios de nossa vida, como vencer os problemas dificílimos. E olha, eu quero fazer um convite para lá de especial para você que nos assiste. Vir aqui,
ao Lar Dom Inácio de Loyola. Sem preconceitos, o Lar Dom Inácio nada mais é do que um hospital espiritual, em que temos várias salas de atendimento para cuidar de você e da sua alma. Reiki, cromoterapia, banhos de cristais, sala de imposição de mãos, passos magnéticos. Temos aqui um centro de tratamento intensivo espiritual para as enfermidades do corpo físico. Tudo isso aliado à palavra de Deus e, é claro, nosso coral de Santo Inácio faz o quê? Um conjunto de ações para te ajudar a vencer as dificuldades da vida e, é claro, sair daqui muito melhor do que quando você entrou. Estamos localizados na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. E nossas reuniões públicas são todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Bom, tenham todos uma ótima e próspera semana e que Deus esteja com todos.